esportes. Agora nós vamos aos Estados Unidos para conversar com a economista Mônica de Bolle exatamente sobre esse assunto. A Mônica, que é pesquisadora do Peterson Institute e professora da Johns Hopkins University. Mônica, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, Mônica, daí dos Estados Unidos você continua acompanhando toda a situação aqui do Brasil e você já falou, inclusive, sobre essa situação fiscal. Lá atrás, você não acreditava na possibilidade de o governo Temer conseguir reestruturar, como prometia, as contas públicas. E a gente vê agora, por essa tentativa de mudança da regra de ouro, que de fato a situação continua muito complicada, não é? Exatamente, Denise. Em outubro de 2016... ou seja, logo depois do governo Temer ser oficializado como governo Temer, né? Isso aconteceu em agosto, depois da remoção definitiva do governo Dilma, da Dilma especificamente. Eu disse numa longa entrevista para o Roda Viva, que foi sobre a situação brasileira em geral, sobre todo o descalabro do governo Dilma naquela época, sobre o livro que eu escrevi sobre o governo Dilma, o Como Matar a Borboleta Azul, e tocamos ali sobre a questão do teto dos gastos, sobre a minha visão sobre a questão do teto dos gastos e a capacidade do governo Temer de fazer as reformas prometidas. E ali o que eu disse foi que, assim, embora houvesse a grande chance do teto dos gastos acabar sendo aprovado, como de fato foi em dezembro daquele ano, a reforma da Previdência, sem a qual o teto dos gastos não ia ter sustentação, era algo muito mais difícil de se contemplar naquele momento, ou mesmo em meses à frente, dado a impopularidade dessa reforma. E a gente viu exatamente isso acontecer, né, Denise? Foi exatamente o que se passou. A reforma da Previdência até agora não foi aprovada, as chances de que venha a ser aprovada são mínimas. Nesse meio tempo, houve, ao invés de um ajuste das contas públicas, apesar da instituição do teto dos gastos, o que houve foi um desajuste das contas públicas, porque a gente está aí, continuamos aí com déficits primários muito elevados, com dívida crescente, e agora com a possibilidade de não cumprir a regra de ouro. E é curioso, né, Denise, porque a regra de ouro até o final da semana passada era uma coisa meio arcana, assim, né? Ninguém sabia o que era a regra de ouro, não era uma coisa que estava na boca do povo, né? E agora a regra de ouro passou a ser, assim, o centro das discussões, porque, na verdade, assim, a regra de ouro existe para conter riscos fiscais de grande porte, né? Então, dito de outro modo, a regra de ouro, ela está na Constituição Federal de 1988 não à toa. A gente, na década de 80, no Brasil, a gente financiava constantemente despesas correntes e crescimento de despesas correntes com emissão de dívida pública e deu no que deu, né? A gente viveu uma hiperinflação crônica, a gente teve anos e anos e anos de descalabro macroeconômico no país e demorou-se tanto tempo para resolver tudo isso. A regra de ouro foi instituída exatamente para impedir que esse tipo de desastre ocorresse novamente. E agora o governo flerta com a possibilidade de desbancar a regra de ouro, de suspendê-la temporariamente, ou seja lá o que for. Não sei como é que você suspende algo temporariamente no Brasil. Com uma emenda constitucional, né, Mônica? Com uma emenda constitucional. Temporária. É uma contradição em termos, né? Como é que você suspende algo que está na Constituição por emenda constitucional temporariamente? Assim, são coisas que só mesmo o Brasil é capaz de inventar. Ou dito de outro modo, como eu falei, como eu estou escrevendo aqui, hoje eu estou escrevendo meu artigo para o Poder 360 de amanhã, cujo título é A Deliciosa Liberdade do Autoengano. É isso que a gente faz no Brasil, né? A gente incorre na deliciosa liberdade do autoengano, que é exatamente isso daí, né? Mas ainda que o governo esteja escondendo determinadas informações, como a situação da dívida, dele ter de emitir dívida para bancar as despesas de custeio, o fato é que a situação fiscal é muito complicada mesmo, e eles estão falando muito na situação em que o próximo governo vai assumir. Porque, de um lado, tem essa situação da regra de ouro, que eles podem até minimizar o problema este ano, contando com o dinheiro que o BNDES tem de devolver. Então, alguma coisa em torno de 130 bilhões de reais, eles podem caçar recursos de outras formas e conseguir fechar as contas, escapar de uma punição
que seria, por exemplo, um processo de impeachment também contra o presidente Temer se ele não cumprir essa regra. Agora, o novo governo teria a regra de ouro, porque ele não vai pegar um alívio maior, as contas podem continuar com aquele déficit de 159 bilhões de reais, que é a meta deste ano, e ainda tem PEC dos gastos, né, Mônica? Exato. Aí o próximo governo pega um déficit ainda bastante elevado, talvez uma projeção ainda pior do que a que se tem hoje, né? Já que esse ano é ano eleitoral. Então é difícil imaginar como que o governo vai se manter na linha. Né? A gente nunca se mantém na linha em ano eleitoral. Então, difícil imaginar como isso vai acontecer esse ano. Então, já vai ter uma conta aí salgada para o próximo governo em razão disso. Fora isso, já havia um déficit planejado para o próximo governo que ele teria que resolver. Além disso, agora ele vai ter que lidar com essa questão da regra de ouro. E para completar tudo isso, tem o teto dos gastos mambembe sem a reforma da Previdência, com uma restrição muito grande em cima do crescimento dos gastos e sem nenhuma margem de manobra para poder operar, porque na realidade não tem mais gasto, digamos assim, livre para cortar. Os gastos que se tem para cortar hoje são todos gastos obrigatórios. E aí vem o ministro da Fazenda dizer que, não, a gente faz a suspensão da regra de ouro e a gente impõe contrapartidas, a gente impõe nos anos seguintes limites ao crescimento das despesas obrigatórias. Aí você para pensar dois minutos sobre isso, né, Denise? Você chega à seguinte conclusão: como é que alguém garante isso? Como é que alguém garante que as despesas obrigatórias serão limitadas? Afinal de contas, elas são obrigatórias. Como é que você limita a despesa obrigatória? Teria que ter outra mudança nessa obrigatoriedade. Tem mais um detalhe ainda que a gente tem de lembrar em relação às contas, é que o governo está falando, por exemplo, em não conceder mais reajuste para o funcionalismo, não aumentar a folha de salários, tentar viabilizar algum ajuste através de contribuições, mas o ministro Lewandowski suspendeu as medidas que seriam aplicadas neste ano, nesse sentido. A situação está em aberto, ainda depende de uma decisão do Supremo quando acabar o recesso. Então ele não consegue nem no curto prazo administrar esse tipo de restrição. Imagina você fazer uma promessa de longo prazo. Exatamente. Esse tipo de promessa no longo prazo é o que a gente chama de inconsistência intertemporal. Você pode prometer o que você quiser hoje. Lá na frente você não vai ter a capacidade de entregar por diversos motivos. Inclusive, se a gente olhar para trás, é exatamente um replay do que aconteceu no governo Temer. O governo Temer prometeu em 2018 que ia entregar a reforma da Previdência e até agora não entregou nada. É a mesma coisa. Vai enfrentar os mesmos problemas políticos, vai enfrentar as mesmas restrições, vai enfrentar as mesmas pressões do funcionalismo público que o governo Temer teve que enfrentar, vai ter que ceder aos mesmos tipos de pressão que o governo Temer teve que ceder em grande medida. Então, de que vale esse tipo de promessa? Sinceramente, de novo, é a deliciosa liberdade do auto-engano. Agora, para fecharmos, Mônica, na sua avaliação, qual seria a saída do ponto de vista legal? Né? Tanto de racionalidade econômica, mas do ponto de vista legal, porque tem essa restrição. Essa restrição existe, ela não deve ser mexida. Se o governo infringir a regra de ouro, existe no inciso, quando você lê lá o inciso 3º do artigo 167 da Constituição, existe lá uma linguagem muito específica que diz o seguinte: são vedadas, né, a realização de crédito, que exceda o montante das despesas, tal, e aí diz o seguinte, ressalvadas os créditos autorizados que excedam eventualmente os limites impostos nesse inciso, ressalvadas as autoridades de créditos suplementares e especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Ou seja, existe no próprio inciso da Constituição a possibilidade de você, por alguma circunstância qualquer, vir a não cumprir a regra de ouro e requisitar ao Congresso, ao Poder Legislativo, digamos assim, uma absolvição, justificando por que essas despesas tiveram que ser incorridas e, portanto, feriram a regra de ouro, e desde que o Congresso aprove por maioria absoluta esse não cumprimento específico, tudo bem. Isso está previsto na Constituição. Aí seria uma alteração temporária.
Isso é uma alteração temporária. Isso é o que é realmente uma alteração temporária e que cumpre com a atual Constituição. Não desvia da atual Constituição e nem procura modificar a atual Constituição de uma maneira nefasta que jamais será temporária, né, Denise? Ou seja, dito de outro modo para os nossos ouvintes, para ficar bem claro, a temporariedade de uma, entre aspas, suspensão da regra de ouro já está prevista no inciso constitucional que rege a regra de ouro e a aprovação é por maioria absoluta do Congresso, ou seja, não é pelos 2/3 exigidos por uma PEC. Tá certo, nós conversamos com a Mônica de Bolle, economista, pesquisadora do Peterson Institute e também professora da Johns Hopkins. Mônica, muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigada, Denise. Boa tarde.